Olá, olá, eu sou Lauren da Silva, sou médica veterinária integrativa e terapeuta multidimensional da família Multiespécie. Para quem não me conhece, seja muito bem-vindo aqui ao canal. E hoje eu vou responder uma pergunta, demorei um pouquinho assim para responder essa pergunta que me pediram para trazer aqui de vídeo, de trazer bem-estar para uma cadelinha de 12 anos. O que pode ser feito? Então vamos lá. Primeira coisa que eu olharia seria a questão da desbiose intestinal. A desbiose intestinal é uma desregulação da microbiota intestinal, ou seja, tem muito mais bactérias negativas do que bactérias positivas. As bactérias positivas, elas propiciam um ambiente com alta imunidade, com alta absorção de nutrientes. A parte ali do intestino, a parte interna do intestino, é cheia de velocidades, então é como se fossem as mãos aqui. Elas fazem isso aqui, ó. Então, por esses buraquinhos aqui, são onde tem a filtração. Então, absorve nutrientes, né? E quando tem uma desbiose intestinal, tem muitas bactérias negativas, elas começam a destruir isso aqui. E aí começa a abrir os buracos, né? Então, tava mais assim, fica assim, tudo aberto. E aí começa a entrar moléculas grandes, que são moléculas negativas, no caso, bactérias, vírus, fungos, ingredientes, né? Coisas ali que são pró-inflamatórias, e tem muito na alimentação dos pets, tem muitas moléculas grandes que são pró-inflamatórias, mas de forma geral, quando tem a desbiose intestinal, o intestino já está inflamado. Resumidamente, o intestino já está inflamado. E aí o que acontece? Começa a fazer a absorção de coisas que não são positivas para o organismo. E aí começa o corpo todo a inflamar. Então, a primeira coisa seria ver a desbiose intestinal, já fazer a regulação dessa desbiose intestinal. E não só fazer a regulação com tratamentos específicos para desbiose, mas também alterar a dieta. Eu não sei qual que é o caso dela, não sei o que ela come, mas alimentação natural. A alimentação natural com preferência de medicina chinesa, né? Que é a dietética chinesa, né? Porque ela vai olhar a questão das energias do animal, vai olhar toda a questão ali de... cada um tem o seu próprio elemento, né? Que a gente chama ali... É um elemento, né? Não tem porquê entre aspas, mas é um elemento que cada um tem um pouco mais evidente. Por exemplo, eu tenho um cão que ele é madeira, eu tenho outro cão que ele é terra, e eu tenho outro cão que é fogo. E daí ainda tem o metal e tem a água. Então, quando a gente entra com a dietética chinesa, no caso, se já tem desbiose, é uma dietoterapia chinesa, a gente já vai fazer a regulação olhando para essa questão energética e as influências que tem. Porque a madeira, por exemplo, vai ter uma sensibilidade cardíaca, uma parte de circulação e coisas do gênero. Então, a gente já vai olhando para isso. Mas quando a gente tem o tratamento mesmo dietético, que é a dietoterapia chinesa, aí a gente já olha querendo corrigir algumas coisas e puxando para o natural, daquele ser, daquele indivíduo, porque a medicina chinesa ela vai olhar individualmente. E outras terapias também, medicina Ayurveda, né, todas as outras, a preventiva que eu faço, que os meus tratamentos também eu olho tudo individualmente, porque tem que olhar individualmente. Não tem doença igual. Eu posso ter sintomas aqui, que é de uma doença, e você pode ter a mesma doença que eu, com sintomas totalmente diferentes. Isso vem muito de várias questões, emocionais, mentais, energéticas, né, gerada por tudo isso, o espírito, a alma, o que aquela pessoa tá passando, por que, né, que ela tá passando por aquilo, o que ela tem que aprender, qual que é o processo dela. O animal é exatamente a mesma coisa. Então, eu começaria olhando a questão de desbiose intestinal. E aí, tirando a desbiose intestinal, tem várias coisas que causam desbiose intestinal. Vamos dizer assim, a gente vai complementar agora a desbiose intestinal, porque faz parte também. O Guqi. Na medicina chinesa, os alimentos que nós ingerimos geram uma energia chamada Guqi. Essa Guqi, ela precisa de umidade na alimentação para ela poder ser gerada de uma forma saudável, ser gerada numa qualidade boa. Esse Guqi vai se manifestar em várias outras áreas do nosso corpo. Então, se a nossa alimentação não está boa, ela vai gerar desbiose e ainda vai gerar o Guqi, que também não vai nutrir energeticamente o nosso corpo de forma saudável, de forma boa, com qualidade boa. No caso dos animais é exatamente a mesma coisa. Por quê? Porque os animais comem ração, que é seca pra caramba. Principalmente o gato é o que mais ferra com isso, porque o gato precisa de água, o gato precisa de carne também, né, na alimentação dele, é um carnívoro estrito. Mas o cão também precisa de carne, só que ele consegue aceitar melhor a questão de carboidratos. O problema maior que a gente tem hoje é que nas rações, elas são muito pró-inflamatórias.
Até as rações que são oncológicas têm muito ingrediente pró-inflamatório, coisa que não deveria ter. Mas aí é outros 500, tá? Então, olhar para essa questão principalmente da dieta. Olhou a dieta, regulou, fez tudo certinho que precisa ser feito, olha para a questão de deficiências nutricionais também, né? Olhando dentro da dieta, mas olhando também a questão de o que precisa suplementar, o que a tua cadelinha de 12 anos já está apresentando de questões que precisam ser vistas. Ah, tem um tumorzinho aqui, tem artrite, tem artrose, tem questão cardíaca, tem pele alterada. Aí puxa para esse lado também. Com a dietoterapia e com a dietética a gente já consegue ver muita coisa, já consegue trabalhar muita coisa, que a base do nosso corpo físico, na matéria aqui, é a dieta. É ela que nos faz firmar aqui na matéria, na terra. Então precisa de uma dieta de qualidade. E seguindo, gente, o que cada corpo pede. Por exemplo, o meu corpo, ele não aceita mais carne, mas tem dias que eu preciso comer alguma coisa de peixe, porque eu tô muito lá em cima. Eu brinco, né? Eu tô sempre com um pé aqui, um pé lá, no outro lado. Então, eu preciso desse aterramento quando eu não estou conseguindo aterrar de outras formas. Às vezes, na correria do dia, na correria da vida, a gente não consegue pegar e ter um contato com a natureza, coisa do gênero. Mas é uma coisa que o meu corpo pede, não é porque eu quero comer, mas o meu corpo pede. Então, a gente tem que começar a saber ouvir o que o corpo do outro, como profissional de saúde, está pedindo. Que mais? Energia. E missões. Eu acho que missões é mais importante agora antes da energia. Missões. Por quê? Eu tô com um caso de um cão de... Vai fazer 15 anos agora, dia 7 ou dia 17. Ele já fez 15 anos, gente. Foi dia 7 agora há pouco. Então ele já tá com 15 anos. Eu não sei se é dia 7 ou dia 17, mas enfim, tá com 15 anos. E em comunicação intuitiva veio no campo dele que ele não estava fazendo a passagem porque ele não sentia que a missão dele tinha sido cumprida. Então, precisamos olhar para as missões dos nossos pets, principalmente que eles já estão mais velhos. Assim, a preferência é começar a olhar essas missões e fazer a comunicação de forma preventiva, porque sempre o preventivo já tem coisa para tratar. Desde filhotes tem coisa para tratar, porque senão a gente não teria casos de filhotes adoecendo com parvovirose, com sinomose, com FIV, com FeLV, tendo linfoma, tendo isso, tendo aquilo. Porque a gente sempre tem que trabalhar, porque vem coisas de vidas passadas, vem coisas de contratos encarnatórios. Tem muita coisa aí por trás disso também, né, com os humanos, crianças que adoecem muito cedo, né, bebês que adoecem muito cedo. Então tem muito mais coisa, né, tem a questão genética, tem várias situações, mas o que mais prevalece, porque a matéria veio depois da alma, o que mais prevalece é a alma. As questões de alma, as questões espirituais, porque a matéria vem depois, ela é uma cocriação da alma. Então, olhar a alma, tá? De forma preventiva, a gente chega de olhar de última hora, assim. Claro que né? Agora a gente está entrando nessa nova era de olhar para a alma. E tá tudo certo, tudo tem seu momento. Mas agora você que está chegando aqui já sabe que lá na frente, quando você pegar um cãozinho novo, ou agora, né? Vai começar a ter mudanças, vai olhar de forma diferente para essas situações. Já pensar numa comunicação logo de início, né? O Caramelo aqui, quando eu tava pensando em pegar ele, já entrei com comunicação, perguntei sobre ele, o que ele queria, se ele queria vir comigo, se não queria. Né, quais eram as dificuldades, se tinha alguma coisa incomodando, e aí a gente já foi a partir dali olhando tudo isso, né, e é isso, olhar essas missões, porque tem muito animal aí que tá sofrendo porque não quer desencarnar, porque sente que não concluiu essa missão. E nesse caso desse animal de 15 anos, esse cão de 15 anos, eu entrei com a mesa quântica do reino animal, entrei com tratamento multidimensional arcturiano também, e tem mais alguma coisa que eu entrei pra ele. Mais alguma coisa que eu entrei pra ele, não lembro agora o que é. Mas a gente começou a olhar para os outros tutores também, porque ele tem mais de um tutor. A gente começou a olhar para os outros tutores, incluindo mais, tentando incluir mais comunicação intuitiva para reforçar que ele não precisa adoecer pelos outros, que os outros também têm o livre-arbítrio de ficar onde estão. E, além disso, a mesa quântica do reino animal, porque ela atua no tutor e no pet. Em níveis diferentes, claro, porque isso vai da abertura de cada um. Mas vai trazer consciência. E vai ajudar nas movimentações do que aquele pet está querendo mostrar. Que mais? Missões. Aí a energia, né? Questões emocionais, questões da mente, questões de crenças, como, por exemplo, essa questão de missão, né? Porque os animais não humanos, eles estão muito ligados a essa questão de eu tenho que cumprir minha missão a todo custo. E muitas vezes são crenças
que fizeram eles assumirem determinadas responsabilidades, que eu peguei muito caso, já ainda pego muito caso de animais que, quando estão encarnando, animais não humanos, né? Quando eles estão encarnando, eles passam por seres holografados, que se fazem de guias, de mestres, de mentores, isso acontece com o ser humano também, para colocar essas almas na roda de samsara, para colocar ali na roda do karma. E aí, você tem que fazer isso porque você tem que pagar aquilo. Você tem que fazer isso porque em outra vida você fez aquilo. Ou porque uma coisa que acontece muito também nessa realidade. Você tem que fazer isso nessa realidade porque é desse jeito que os animais não humanos são vistos. E também tem a questão de vidas passadas. Por exemplo, eu só vou ser visto se eu adoecer por aquela pessoa. Eu só vou ser honrado se eu adoecer por aquela pessoa, porque a gente tem aqui a crença de que o animal adoece pelo tutor. Então, ele só vai ser valorizado, ele só vai ser visto se adoecer. E é isso que eu e a egrégora estamos procurando movimentar. É a minha missão espiritual, uma das missões espirituais. Transmutar isso, transformar essa visão. Parar de olhar e dar tanto valor para a doença e começar a dar valor e olhar para a saúde. Então, é isso aí que a gente tem que começar a mudar. Que mais? Saúde, a questão de dieta. Assim, eu diria esses principais. Na questão de energia, entraria com florais quânticos também. Tem alguns florais interessantes para caso de animais senis, pessoas senis também. Para questão de disfunção cognitiva, cannabis, o óleo de CBD também é bem interessante para casos de animais idosos. O meu o idosinho ali, ele usa CBD, ajuda muito ele. Tem alguns suplementos que a gente usa também para casos de animais idosos, que ajuda muito, 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 muito na regulação, né, dessas, assim, evitando a piora da senilidade, porque a senilidade é quando tem outras doenças já junto e daí piora tudo, vira uma bola de neve. Então, uma coisa é ser idoso, uma coisa é ser senil. Senil é quando já tá todo cheio de coisa, né? E aí tem vários suplementos que a gente pode usar, mas é interessante pegar e colocar numa radiestesia, por exemplo, para ver o que vai precisar. Pendular, né? Isso é uma coisa que minha professora, inclusive coordenadora da pós-graduação de acupuntura e outras técnicas energéticas, ela fala bastante, né? Ela fala de pendular. Então, todos os atendimentos dela, ela pendula tudo. Tudo, tudo, tudo. E aí eu sou mais intuitiva, sou mais da comunicação intuitiva, né? E sentir os guias, ouvir os guias, o que estão precisando fazer, né? O que precisa ser trabalhado. E tratamentos preventivos, né? Eu falei ali da questão emocional, questão mental, entrar com os tratamentos arcturianos, por exemplo. Porque nos arcturianos, não que na harmonização isso não aconteça, isso depende de cada um. Mas com os arcturianos, você só relaxa e recebe. Com a harmonização, a cobrança é um pouco maior. A gente precisa estar um pouco mais consciente. Para quem já está acostumado nessa cobrança, nessa autorresponsabilidade, nos tratamentos arcturianos também vem à tona. Só que, para quem não está acostumado, vem bem tranquilo, uma coisa ou outra que é liberado para consciência, né? Não é muita coisa não, né? Mas aí é como qualquer tratamento e qualquer terapia, qualquer situação de encarnação. Vai depender muito de cada caso, muito de o que cada um precisa, né? E eu acho que é isso, resumidamente, tá? Aí teria que avaliar cada caso, né? A acupuntura também ajuda muito para casos de animais idosos, 12 anos aí, porque já tem uma questão aí de degeneração, né? E quanto mais cedo você movimentar essas energias, essas coisas que eu tô falando aqui, mais fácil vai ser de reverter quadros crônicos ou que já estão se cronificando. Então vai facilitar muito a vida. E eu acho que é isso. Se ficar alguma dúvida, se você curtiu esse vídeo, se você quer que eu complemente mais alguma coisa, que fale sobre outras situações, comenta aqui, por favor. E se você conhece alguém que tenha um bichinho de 12 anos, manda pra essa pessoa também, por favor, pra ajudar o canal a crescer e chegar essas informações a outras pessoas também. Gratidão, que o melhor se manifeste hoje, amanhã e sempre, e que você tenha uma ótima semana.